Boa noite, pessoal do Contestação Espírita. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, para a gente falar sobre o tema vontade, a força de vontade versus lei do menor esforço. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, discutir um pouquinho sobre isso. A gente pede para quem estiver assistindo, dê o seu like. Vocês também podem ouvir pelas outras plataformas e a gente conta com vocês nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí para a gente responder. A gente não é o bambambam, mas a gente tenta fazer o nosso melhor. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vontade ou poder transformador. Existe muito mito a respeito da vontade, Porque às vezes a pessoa confunde vontade com desejo, ela quer fazer algo, mas ela não tem conhecimento sobre aquilo, ela não pensa nas consequências daquilo que ela tem vontade. E a vontade, segundo o Espiritismo, ela está ligada ao espírito, não à personalidade. Então, tudo aquilo que envolve nossas paixões, que envolve o nosso ego, aquilo que a gente quer fazer, geralmente está ligado aos nossos desejos. E a vontade está ligada ao espírito, é uma força que nos impulsiona ao progresso. E ela é muito voltada à sociedade, ela está muito ligada com as leis. Então, dentro disso, eu vou perguntar para o Sidney, ele é apaixonado pelo trabalho dele, E é um trabalho muito bonito, que é um trabalho visual, então mexe muito com as pessoas, Então, que é a primeira impressão que nós temos, Nós que temos visões. Você vê uma marca, você vê um logo, aquilo te traz algo, Então, perguntar para o Sidney, como ele é apaixonado por design, é algo que chama muita atenção de todas as pessoas, qual que é a diferença, Sidney, quando você faz uma marca para uma pessoa que é totalmente espiritual, que ela é voltada mais para o ser, do que para a pessoa que é voltada para o ter? Bom, eu tenho quanto tempo para responder? Porque até semana que vem eu posso falar. Pode falar bastante. Não, funciona assim, olha, eu trabalho muito com o mercado corporativo, com grandes empresas, e todas elas têm grandes desejos de serem mais próximas dos seus funcionários, dos seus consumidores. E isso faz aparecer na identidade, na imagem, na embalagem. Basicamente, as pessoas que estão mais propensas ao ser são aquelas que são dois perfis, eu vejo hoje. Ou a pessoa que já conquistou muito dinheiro, e aí dinheiro para ela não é importante, então ela dedica parte do trabalho dela para um trabalho mais social. Ou é a pessoa que renega ou que tem, por vários motivos, distância do mundo corporativo e quer montar um outro modelo de negócio. Como, por exemplo, quem tem uma pousada numa cidade turística, quem trabalha com yoga, com terapias alternativas, essas coisas, normalmente são pessoas mais ligadas à natureza e que têm mais esse perfil. Pessoas veganas, pessoas que oferecem serviços para veganos. E esse tipo de pessoa, ela tem um perfil mais ou menos reconhecível. Então, o que acontece? Quando eu vou iniciar um trabalho, normalmente a gente pede um briefing, Que é o desejo do dono da marca, o que ele quer fazer. Às vezes a pessoa tem um produto natural, um produto de extração natural, Como
sementes, aquele negócio que você põe no açaí, como que chama? Esqueci agora. Granola. Granola, isso, exatamente. Então, esse uso da natureza acaba por identificar algumas pessoas. Então, por exemplo, você vai fazer a embalagem de um produto. Se você olhar no supermercado, as seções de produtos naturais ou ditos naturais têm aumentado muito. Além do preço maior por conta da baixa produção, os produtos naturais, a seção de produtos naturais dentro do supermercado tem aumentado muito, por conta do desejo do consumidor de ser mais natural possível. Se você andar pelo interior do país, por exemplo, o José vai estar aqui, não vai me deixar mentir sozinho, as pessoas comem mais naturalmente, né? Seja o produto plantado direto da terra, que você não tem o intermediário, é aquele pequeno plantador ali, ou no consumo de carne mesmo, que são considerada a carne caipira, né? Que ela é criada sem conservante, sem ração industrial, sem soja, etc. e tal. O pequeno produtor ali, as pessoas preferem no interior comprar de quem é pequeno produtor. Os elementos são normalmente de desenho, são limitados. Eu costumo fazer sempre essa questão para os meus clientes. Por exemplo, quantas marcas você já viu na vida que tem estrela? Quantas marcas você já viu na vida que tem coração? Né? Coração vai desde o desinfetante até o leite em pó, usa coração na sua identidade. Então, se você olhar o elemento do coração, ele é muito forte. No entanto, ele é usado para vender desinfetante, entende? Existe uma limitação do desenho ali. Então, não basta só o desenho. O desenho, a cor, a forma, tudo isso são elementos que a gente utiliza como identidade. Mas ele acaba não se tornando mais importante porque normalmente eles são usados para vender um conceito, ele não significa necessariamente uma verdade absoluta, né? Eu citei o caso do desinfetante, por exemplo. É óbvio que quem compra desinfetante, ou, como se diz, aquele comfort, eu não sei como chama aquilo, a categoria do produto, amaciante. Quem compra amaciante de roupa, é óbvio que está fazendo isso para cuidar da roupa, né? Para ter um conforto maior ao vestir, para ter mais tempo de bom cheiro na roupa, de um cheiro agradável, cheiro de limpeza. É óbvio que é um cuidado, mas ele não é no meu modo de ver, ele não precisaria ser um cuidado ligado ao coração, né? Então, por esse aspecto, o desenho estaria equivocado, né? Mas aí você conta aquilo de uma história, de um jeito tal que te coloca, que te dá uma justificativa para o consumidor leigo, né? Agora, os sinais, ou a representação visual da vontade, ou do desejo, eles estão presentes não só no visual. Eu acho que os outros elementos de características humanos ajudam a representar ou a simbolizar essa vontade que você está se referindo. A gente vai começar mais pelo mundo horizontal, né? Por isso que eu fiz essa pergunta para o Sidney. Porque, assim, é muito confundido hoje, a nossa vontade, devido à nossa evolução, ela está muito ligada ainda à matéria. Isso não é ruim. Né? Às vezes as pessoas acham porque material é ruim. Na verdade, não é. Quando dominamos a matéria, quando a gente sabe o que a gente quer, para que nós vamos utilizar aquilo, é o espírito que está dominando a matéria.
Agora, quando você é absorvido, né, pela matéria, pelas ilusões, por tudo aquilo que ela quer te mostrar, aí é o contrário, né? A matéria está te dominando e você está se deixando levar pelos desejos, pelas paixões, e o espírito vai ficando enfraquecido, a vontade vai ficando enfraquecida. Então, vontade. Então, quando a gente fala de marca, de logo, por isso que eu perguntei primeiro para o Sidney, porque a pessoa, quando procura ter uma empresa ou quer atingir muitas pessoas, né? Ela tem que perceber qual que é o público que ela quer atingir e o que ela realmente quer da vida. Qual foi a vontade, os sonhos que ela teve, né? Porque primeiro ela teve um sonho. Então, se o sonho dela era só ganhar dinheiro, então ela vai atingir um determinado público, né? Se o sonho dela é algo mais amplo, então ela vai ter uma outra forma de se comunicar com as pessoas, de atingir, aí vai ter memória afetiva, uma porção de coisas que a gente sabe que envolve. Né? E aí já entra no campo das emoções. E às vezes a gente se perde em vários campos, né? Porque a gente sabe que tem o campo material, o campo das emoções, né? Até chegar no campo do espírito, né? Que é o ser eterno, que é o progresso, que é a evolução, que é aquilo que a gente traz inato em nós. É difícil, a gente às vezes fica sufocado pelos outros campos, né? Principalmente hoje que se fala muito de emoções, né? Que é raiva, controle, medo, perfeccionismo, querer agradar as pessoas. Então a gente está sempre cercado sendo levado por esse mundo, né? Que a gente às vezes se perde o espírito, a parte espiritual fica um pouco mais enfraquecida. E quando você tem uma vontade firme, é ela que carrega essas outras, é ela que domina, é ela que forma todas as outras, né? E aí ela gera esse poder de transformar algo. Então, dentro disso, dessa parte de vontade material e de vontade espiritual, eu queria que o Zé falasse um pouco para a gente do magnetismo, né, dos fluidos, das ondas. Né? Então, quando você entra numa parte espiritual, esse poder transformador, você tem auxílio da espiritualidade, as ferramentas vão chegando para você. Como que você sente isso? Bom, a questão é o seguinte, a nossa ciência material, assim, ela é perto do que eu fico vislumbrando, o que deve ser, do ponto de vista conceitualmente mesmo, a questão do magnetismo, uma questão mais ampla do que nós estamos acostumados a ver mesmo, sentir. O que nós estudamos aqui na matéria é físico, é material, e eu acho que é só a ponta do iceberg. Então, o intercâmbio existe. Os médios estão aí, a questão da força de vontade, assim, quando a gente pensa, quando a gente mentaliza mesmo, a gente imagina, vou falar agora, que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos e tudo mais. Existe toda uma frequência vibratória que a gente consegue entrar em sintonia. E essa é a questão, a sintonia. Porque nós estamos imersos. Como agora, nesse exato momento, nós estamos aqui conversando, nós estamos em diferentes regiões do estado, e por que a gente consegue se conectar e tudo mais? Porque nós estamos imersos no campo magnético da Terra. Então, todas assim, as ondas eletromagnéticas estão aí rolando, nós estamos em contato. Imagina isso do ponto de vista espiritual. Deve ser muito maior. É uma amplitude muito maior, assim, que a gente tem só uma pálida noção. Aqui, enquanto encarnados, aqui, enquanto na Terra. Então, essa questão que eu fico só vislumbrando. O quanto que isso tem um alcance. Então, o interessante nas pessoas, que eu acho importante, é a atitude. Tá? Assim, quando você mentaliza, assim, você, de fato, você entra nesse campo e começa a vibrar. Tá? Você vibra e sofre influência. Você influencia e é influenciado. Então, você está, aqui o Kardec falou, orai e vigiai. Tem que estar o tempo todo vigiando.
e orando, claro. Mas a vigilância tem que ser, porque o importante tem que ser contínuo. Por contrário, a gente pode trazer, do mesmo modo que a gente vai emanar más influências, a gente pode receber as más influências. E o lado bom, claro, do mesmo modo que a gente emana bons pensamentos, olha, o que você falou, cara, a gente tem que desejar de uma maneira saudável, sadia, de uma maneira, ou seja, o estar no mundo, mas não ser do mundo. Acho que essa é a principal diferença. Essa é a principal atitude que a gente tem que ter para, dentro desse campo vibratório, a gente conseguir vibrar positivamente e, obviamente, receber boas vibrações também. Alexandre, você que mexe com gráficos, com a parte tecnológica, você já fez um gráfico dos seus pensamentos diários? Porque assim, nossa vontade, ela está muito ligada com os nossos pensamentos, o nosso querer, né? Então, e as nossas atitudes também. Então, tudo que eu penso muito, geralmente aquilo vira uma ação. Então, nós temos aí mais ou menos 39 mil pensamentos por dia, né? Segundo a ciência. Você consegue fazer um gráfico dos teus pensamentos? Se os teus pensamentos, na maior parte do tempo, são bons, ou se você poderia jogar metade no lixo, falar, nossa, só penso besteira, não deveria... como que eu estou utilizando esses meus pensamentos, essas ondas magnéticas que é espírita, a gente sabe que a gente emana, né? Para onde que elas estão indo, com o que eu estou contribuindo, porque a gente, às vezes, falando, ou criticando, ou reclamando, sem agir, a gente está fazendo tudo errado, né? Porque é importante, gente, porque a gente liga isso a Santo Agostinho, né? Que no final do dia fazia um checklist ali do dia dele, como foi, o que ele fez. Será que a gente faz isso? A gente tem esse gráfico diário? Se ele está sendo bom, se ele pode melhorar, se ele está ligado à nossa vontade, se ele está ligado aos nossos desejos. Então, como que está esse teu gráfico? Complexo o negócio. Boa pergunta. Com certeza não, eu não faço esse tipo de avaliação. Eu não sei te dizer como estão distribuídos os meus pensamentos, mesmo porque eu nem lembro que eu pensei há 5 minutos atrás, né? Mas eu acho que o que eu posso dizer nesse caso, Carla, é que sim, a gente tem muitos pensamentos durante o nosso dia e eu procuro me esforçar sempre a identificar aqueles momentos onde eu não atingi um estado bacana, né, um pensamento que não foi muito ajustado, eu sempre procuro me policiar. Né? Então, policiar no sentido de por que eu pensei dessa forma, o que eu posso fazer diferente. Eu tenho tentado me policiar muito, assim, por exemplo, porque é como você colocou, né? Nós estamos imersos na matéria e a nossa tendência é prestar mais atenção na matéria que em outros temas, que em outros pilares aí da vida. Mas sempre quando eu vou colocar minha opinião, vou colocar um pensamento, vou falar sobre algo, eu procuro falar sobre fatos e não sobre pessoas. Né? Quando que eu vou falar sobre pessoas? Quando eu tenho algo a acrescentar. Né? Eu e a Cláudia, a gente brinca muito. Às vezes a gente está vendo alguma coisa, né? alguma posição, assistindo um filme, vendo noticiário, alguma coisa assim, e você se depara com uma determinada situação onde já leva a gente a criticar o mensageiro, né? Não a mensagem. E a gente sempre vira um para o outro e fala assim, legal, mas você conseguiria fazer melhor? Né? A partir do momento que você consegue... Isso aconteceu ontem, inclusive. Né? A gente estava vendo... Eu não me lembro exatamente o fato, mas a gente estava vendo e eu fiz um comentário não muito adequado lá, e ela falou, você consegue fazer melhor? Aí eu olhei para ela e falei assim,
Não sei. Ela falou, então, quando você conseguir falar melhor, aí você tem, vamos dizer, o mandato para você poder fazer algum tipo de crítica. Enquanto isso, não. Então a gente tenta se policiar, não só eu, né, enquanto os meus pensamentos, como nós aqui, como família, um tentando ajudar o outro a caminhar um pouquinho no caminho correto, né? Ô, Carla, deixa eu só complementar aqui. Embora ainda de brincadeira, eu faço isso com a Cris. Quando a gente deita, ainda é uma brincadeira, ainda não tem grande profundidade, mas uma pergunta que eu sempre faço é: foi um dia bom? Entendeu? Para a gente medir se a gente está tendo mais dias ruins do que dias bons. Dependendo da fase, a gente consegue perceber essa proporcionalidade. E quando a gente começa a perceber que o dia não foi bom, muitas vezes, repetidas vezes, então é um sinal que a gente deve mudar, né? Que a gente deve trabalhar mais, fazer mais. É o que o José falou sobre atitude, né? Grandes mudanças, elas se tornam grandes com pequenos hábitos, no meu modo de ver. Então, assim, você não vai conseguir fazer grandes mudanças evolutivas se você não mudar os pequenos hábitos. Porque os pequenos hábitos você faz sem esforço, sem grande demanda de energia. A hora que aquilo se torna o hábito, aí você pode partir para o próximo ponto, que é melhorar outra coisa ou deixar outro hábito, e assim você vai evoluindo. Essa percepção nem sempre é simples, né? Na correria do dia a dia, a gente acaba abandonando, a gente conquista algumas coisas, ou seja, dá um passo à frente e às vezes dá dois atrás. E às vezes a gente tem que dar alguns passos atrás para falar assim, não, peraí, e eu não estou conseguindo, então para eu não fazer bobagem, eu prefiro me retrair um pouco. Cada um à sua maneira, cada um no seu tempo, mas eu acho importante isso. As grandes revoluções ou as grandes mudanças, as grandes contestações, sem querer parecer clichê, né? Porque está todo mundo usando isso, mas são as pequenas coisas, né? Fazendo o pequenininho, você consegue andar bastante. Você não precisa acordar amanhã e ser uma pessoa incrível, missionária, etc. e tal. Se amanhã você for melhor que hoje, já é o suficiente.